noite a todos. Eu quero agradecer a direção da Sociedade Espírita Círculo da Luz por ter me convidado e ter esta oportunidade de falar a respeito do Evangelho, daquilo que é tão necessário para as nossas vidas nesse tempo de conflitos e dificuldades ainda. Para começar, uma prece, onde dirigimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos que nos acompanham, pedindo a eles que ajudem a todos nós na nossa caminhada e que estejam conosco sempre na busca do nosso crescimento espiritual. O capítulo que vamos estudar nesta noite é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Então nós vamos refletir um pouco onde fica este reino e como é este reino que Jesus anunciava. Será que o reino é no mundo espiritual? Sim, talvez, dizemos nós. Mas perguntamos também, mas só lá? Não poderia ser aqui também? Ou quem sabe poderia estar dentro de nós, esse reino? Às vezes nós usamos esta figura, o reino está dentro de nós, para nos auxiliar nesta reflexão. Eu busco o auxílio de O Livro dos Espíritos, que na questão 1017 ou 1018, a penúltima questão da obra, da codificação primeira, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz exatamente esta pergunta. Em que sentido é preciso entender estas palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. É exatamente o que nós estamos entendendo aqui, querendo entender e estudar. Vejamos a resposta clara e precisa. Assim falando, Jesus estava falando de forma figurada. Ele quis dizer que o reino dele e que ele reina apenas sobre os que têm os corações puros e desinteressados, e que ele está em toda a parte onde reina o amor e o bem, mas que os homens ligados às coisas deste mundo, ligados às coisas da matéria, estes não estão com ele, ou não estão no reino dele. Então vejam que a resposta dos Espíritos a respeito de onde é o reino de Jesus, ela é clara. Aqueles que estão no sentimento e na vibração do amor. Vamos esmiuçar então um pouco esta pergunta que eu fiz no início. Seria no mundo espiritual o reino? Sim, pode ser. Mas no mundo espiritual, em todos os lugares, nós sabemos que o mundo espiritual, nós temos espíritos superiores, voltados ao bem, temos espíritos inferiores que desencarnam e estão nas zonas de sofrimento. E mais uma vez repetimos, para os espíritos voltados ao bem e engajados no trabalho. Então aqueles que já estão resgatados nas colônias, nosso lar ou colônias semelhantes, engajados no trabalho do bem e na recuperação e no estudo e na preparação de novas tarefas, sem dúvida alguma, eles estão no reino de Jesus. E aí nós nos perguntamos, e nas zonas de sofrimento, nas zonas do umbral, onde o mal ainda predomina, e aqueles que se comprazem no mal e aqueles que fizeram o mal estão lá localizados. Eles agiam no mal e continuam agindo. Nos processos obsessivos, de interferência espiritual, que nós conhecemos tão bem, onde buscamos ajuda nas casas espíritas, estará
estarão eles no mundo, no reino de Jesus? Então, certamente, estes ainda não estão, mas é importante tomar-se conta que mesmo esses não estão abandonados por Jesus. Basta que em algum momento eles se voltem ao bem, à prece, e imediatamente se abre como uma chama e eles entram em sintonia com os maiores e são também assim auxiliados. Vejam o que aconteceu com André Luiz. Há 2 semanas atrás, o Felipe abordou a questão com bastante detalhe. André Luiz passou 8 anos na zona de Umbralina, sofrendo, e em determinado momento ele se lembrou da prece. E naquele momento ele foi auxiliado. Ninguém, portanto, está abandonado, mesmo aqueles que estão no mal. O sofrimento não é perene, não é para sempre. Ele é ainda consequência do nosso desajustamento, do nosso desequilíbrio, da nossa inferioridade. Então, quando nós abrimos o nosso sentimento ao amor e ao bem, nós voltamos ao reino de Jesus. Aquele reino, o meu reino não é deste mundo. Este mundo é um mundo de expiação e de provas, e a maioria dos espíritos aqui encarnados ainda estão voltados ao mal. Então voltemos à pergunta do início. Poderia o reino de Jesus ser aqui na Terra? E obviamente nós respondemos, é claro que sim, porque temos tantos espíritos e tantas pessoas que estão voltadas ao bem. Mas a pergunta se abre e nós perguntamos, mas em todos os lugares, para todos? E imediatamente dizemos que não. E repetimos a resposta da questão 1017. Somente para aqueles de coração puro e desinteressados. Basta que nós olhemos as notícias nos meios de comunicação, no jornal, na mídia. São guerras constantes em todo o planeta. Conflitos, desentendimentos, nações e indivíduos se degladiando, se ofendendo, se magoando, se machucando. Governantes do passado dirigindo os seus países à guerra e ao conflito. Dirigentes do passado, remoto ou recente, ou do presente, ainda assim procedendo, no mundo todo. Então voltamos ao nosso pensamento de como é que nós estamos nos comportando. Nós estamos voltados às coisas materiais, ou usamos o poder, o dinheiro e as condições que nos colocam momentaneamente numa condição econômica, financeira, numa condição melhor para usar disto em nosso benefício? Ou usando o poder e iludindo as pessoas a respeito dessas questões? Então é preciso que nós nos voltemos ao Evangelho. Lembramos da Rainha de França. A Rainha de França, ela na Terra provavelmente não esteve na sintonia com Jesus. Então, como rainha, ela imaginava que ela voltaria ao mundo espiritual e lá chegando ela seria louvada, ela seria exaltada. E quando ela chega, o que ela diz? Que desilusão, que humilhação. Muitos dos que eu julgava insignificantes na Terra estavam muito acima de mim. E eu, então, compreendi a esterilidade das honras
da matéria, da grandeza terrestre, que não era da sintonia com o mundo que Jesus nos fala e nos falava. Então, nós que estamos na Terra hoje, refletimos a respeito ainda das nossas vidas, das nossas caminhadas, recebemos uma fórmula, uma receita da Rainha de França, quando ela diz, neste capítulo, um alerta para nós. Para preparar um reino, um lugar no reino, são necessários a abnegação, a humildade e a caridade em sua celeste prática, e a benevolência para com todos. Não se pergunta quem tu fostes, que posição tu ocupastes, nem o bem que fizeste, mas apenas o bem que tu fizestes e as lágrimas que tu enxugastes. Então vejam que a decepção e a humilhação da Rainha de França, que queria ser recebida como rainha, e ela nos dá então um recado: somente a caridade em sua celeste prática. E quando ela nos fala da caridade, ela fala deste amor posto em ação, que nós estudamos tantas vezes, da verdadeira caridade ensinada por Jesus, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aquilo que nós fizermos nesse sentido com sentimento. Onde nós fizermos o bem, este bem acaba voltando para nós. É a lei de causa e efeito se refletindo e agindo a nosso favor. E quando nós assim o fazemos, nós nos sentimos bem, nós ficamos em paz conosco mesmo, nós ficamos felizes, porque é o amor retornando para nós. Então, nós não temos mais nenhuma dúvida. Fazer o bem faz muito bem. Faz bem àquele que recebe e faz bem a nós mesmos. E nós entramos no reino de Jesus. Nós estamos vibrando no reino de Jesus. No reino que ele falava, da verdadeira sintonia com os seus ensinamentos de amor ao próximo. Mas aí nós voltamos à questão e à formulação que eu fiz no início. Poderia esse reino estar dentro de nós? É uma reflexão que muitas vezes nós fazemos uma analogia, o reino está dentro de nós, nós é que temos que caminhar neste reino. Bem, quem somos nós afinal? Somos espíritos, somos uma centelha divina, emanada do pensamento de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que não faz as coisas por nós, mas criou as leis que são perfeitas. E estas leis perfeitas regem o universo. E sempre que nós estivermos trabalhando ou agindo dentro destas leis perfeitas, nós estaremos no reino de Jesus. Então nós ficamos aqui como centelhas, como princípios inteligentes, já conscientes, fazendo a nossa caminhada. Viemos e vamos infinitas vezes. E antes de encarnarmos no plano espiritual, com a ajuda dos benfeitores espirituais, nós fizemos um plano para a nossa presente encarnação, nós que estamos aqui. Saímos de lá. Se nós tínhamos condições de fazer o plano, nós participamos na elaboração do plano. Se nós não tínhamos, os benfeitores do mais alto fizeram para nós e nos colocaram no caminho para que nós seguíssemos a trilha de realizar a tarefa, de seguir no caminho e no reino de Jesus. Então nós estamos aqui encarnados, fizemos um plano e sabíamos que este plano de trabalho não seria um plano de facilidades, porque
Espíritos comprometidos com a lei, como nós, espíritos ainda bastante endividados, tínhamos no nosso plano de trabalho tarefas de resgate, provas, desafios a serem vencidos, e que não seria alguma coisa que seria de facilidade. Nós não viemos ao mundo a passeio para usufruir as benesses das coisas do mundo material. Nós viemos em processo de crescimento espiritual para evoluir, para nos adiantarmos alguns passos, quem sabe andar mais rapidamente em busca desta condição de uma elevação maior, de entrar mais rapidamente no reino de Jesus que ele nos prometia, que é o reino da vibração e dos ensinamentos do amor. Nós que andamos tanto tempo no mal, somos convidados a andar no bem. Então nós viemos, foi-nos indicada uma família onde nós nascemos, saímos de lá cheios de boas intenções, de boas propostas. E aqui chegados, muitas vezes nos deixamos seduzir pelo mundo material, nos deixamos seduzir pelas facilidades que nos são apresentadas e o nosso plano vai por água abaixo. Nós nos perdemos no caminho. Então vejam que o plano foi elaborado, nós tínhamos boas intenções, queríamos caminhar no reino de Jesus e nos prepararmos para esta tarefa, mas nos perdemos. E aqui fazemos a nossa viagem e quando nós regressamos ao mundo espiritual, somos colocados frente a frente com a nossa consciência. E lá examinamos entre o plano proposto e o plano realizado. E muitas vezes choramos porque cumprimos 10, 20, 30% de um projeto maior. Cumprimos muito pouco. E vamos analisar este trabalho, este projeto, e ficamos decepcionados conosco mesmo. E mais uma vez, pedimos a oportunidade para retornar mais uma vez. André Luiz, falando a respeito destas viagens que nós, espíritos imperfeitos, estamos fazendo, ele diz que são muito raros aqueles que cumprem integralmente um plano realizado no mundo espiritual. Ele chama eles de completistas. Então, provavelmente não estaremos entre eles, mas ainda temos tempo para realizar melhor enquanto estamos aqui encarnados. No exame da nossa consciência, de hoje já, nós podemos fazer avaliações de como nós estamos nos comportando. Se hoje nós ainda não estamos integralmente no mundo ou no reino de Jesus, temos tempos ainda de realizar a tarefa da mudança. É o tempo de mudar. E não basta dizer, Jesus, 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 me salva. Não, não é suficiente. É preciso que nós vivenciemos estas lições. Se nós estivemos no mal tanto tempo, é necessário que nós nos voltemos ao bem. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que não está de acordo com as leis de Deus. O bem é quando nós estamos na sintonia do reino. Mas quais são as leis de Deus, nós perguntamos então? Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós nos colocamos no lugar do outro? Muitas vezes não. Às vezes sim. É uma avaliação individual de cada um de nós. Nós não podemos responder pelos outros. A busca do reino dentro de nós é aquilo que nós dizemos sempre, é olhar para dentro de cada um de nós. É olhar para as nossas imperfeições. Então, nós estamos aqui nos avaliando.
Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela muitas vezes diz: ah, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Ele está sempre comigo. E eu brinco com ela e digo: tá, mas será que é mesmo que Ele está sempre contigo? Ora, eu não posso responder por ela, ninguém pode responder pelos outros, eu posso responder por mim. Muitas vezes, ou mais tempo, eu não estou no reino de Jesus, porque somos espíritos imperfeitos. Se nós olharmos para alguns espíritos modelos, nós lembramos de Chico, por exemplo, que teve uma vida toda dedicada ao amor ao próximo. Provavelmente nós digamos que Chico esteve ou está no reino que Jesus prometia. Ou se olharmos para a Madre Teresa, que fez um trabalho fantástico também, ou Francisco de Assis, que há poucos dias comemoramos mais um aniversário dele. Então nós ficamos nessas reflexões, nesses estudos, e nos voltamos para o Evangelho e identificamos, assim, qualidades que nós devemos buscar para estar no reino de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Onde estarão estas qualidades? Elas estão elencadas no capítulo 17 do Homem de Bem. O homem de bem que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade na sua forma absoluta e completa. E ali tem uma lista de atributos que, se nós a lemos, nós dizemos isto ainda está inalcançável para nós. Nos conformamos em sermos espíritas, bons espíritas, talvez, espíritas, procurando tomar as nossas más inclinações, buscando a transformação, buscando sermos melhores a cada dia. Então, não é o nosso presente constante estar na sintonia de Jesus e no reino de Jesus. Nós oscilamos entre esse bem e o mal, como pêndulos entre o claro e o escuro. Estamos muitas vezes, ou mais tempo, no claro, parece que o pêndulo tranca no escuro. Então o reino de Jesus está à nossa disposição, está à nossa frente para ser alcançado, para ser vivenciado, mas nós ainda não o estamos fazendo plenamente. Esta sintonia, ela é buscada a cada dia nas nossas tarefas, quando nós aqui realizamos o nosso trabalho de estudo, de convivência entre as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É um desafio diário. Esse capítulo, ele fala da verdadeira realeza de Jesus. Jesus foi o Espírito mais perfeito que esteve na Terra. Ele não tinha nada a resgatar, ele não tinha nada a cumprir. Ele veio nos trazer as lições e os ensinamentos que estão aí colocados à nossa disposição. E ele, com o seu amor, com a sua humildade, falou aos corações puros. Ele falou também para aqueles que não o compreendiam, mas falou mais proximamente aos seus apóstolos, ou aqueles que o seguiam mais diretamente. Falou aos pobres, falou aos deserdados, mas falou também para o cobrador de impostos, aquele que estava ainda apegado às coisas materiais. Então, a possibilidade de alcançar o reino de Jesus, ele é de todos. Todos nós temos a condição de alcançar. Mas não é suficiente dizer ou achar que nós estamos. É preciso que as atitudes e o comportamento de cada um de nós seja condizente. E isto
é para ser realizado não só dentro da casa espírita, ou também na casa espírita, mas dentro do nosso lar, na reunião, com a nossa família, com as pessoas com as quais nós convivemos, e que hoje, num momento de dificuldade, onde o mundo passa por um período de transição, talvez até de depuração, onde muitos espíritos estão sendo levados para o plano espiritual, para a preparação desse mundo de regeneração, desse mundo do terceiro milênio que está à nossa frente, que está anunciado e que nós fazemos parte da construção deste mundo. Nós espíritas somos uma minoria no planeta, e temos a fé raciocinada e temos a compreensão dessas realidades e ainda assim nós, muitas vezes, estamos distantes da realização dessa tarefa. Então, o desafio do mundo como um todo, muitos desses que ainda estão na ignorância, nem sabem, ainda esperam o reino de Jesus de forma mágica, numa salvação mágica, onde simplesmente tomaram o sangue e o corpo de Jesus e com isto imaginam que chegarão junto a Ele ou junto a Deus. Nós, como espíritas, sabemos que este processo de chegar e de vivenciar o reino de Jesus é uma conquista constante, aqui e agora. É um desafio que nós, individualmente, estamos enfrentando. A doutrina espírita, mais uma vez eu repito, sempre falo isto, a doutrina espírita foi nos trazida à luz exatamente para que nós, homens velhos, nós nos modifiquemos. E modificando, nós vamos então entrar na sintonia dos ensinamentos de Jesus e chegar no reino que ele nos prometia, que já é e que já pode ser aqui, que pode estar dentro de mim ou fora de mim na convivência com as pessoas com as quais eu estou aqui, agora, encarnado, ou quando eu chegar no plano espiritual, para não ficar longos tempos na zona de sofrimento, talvez passemos por lá, mas que nos lembremos logo que sou um espírito e que em algum momento, então, eu vai também fazer a minha prece e ser auxiliado pelos benfeitores e encontrar os familiares que me amam e continuar a tarefa, que ainda está muito distante de sermos espíritos iluminados, mas estamos no caminho. Então este é o grande consolo que nós estamos. Nós não estamos abandonados, nós não estamos renegados, nós temos as oportunidades, e as oportunidades estão nos sendo dadas a cada dia e a cada momento. Basta que nós as aproveitemos. Então é o desafio que, mais uma vez, eu lanço. É chegada a hora de nós mudarmos comportamento. Mudança exige sacrifício. Exige domar o homem velho, orgulhoso e egoísta, e abrir o coração para o bem, para o amor, para assim podermos vibrar dentro do reino de Jesus, para alcançarmos o reino de Jesus. E não chegarmos do lado de lá como a rainha de França. Que humilhação, que decepção. É este o recado que eu tinha para todos nós, porque me incluo entre vocês. O recado não é para vocês, é para todos, inclusive, talvez muito mais para mim mesmo. Então nós encerramos o nosso trabalho, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e pedindo que eles nos ajudem na realização dessa tarefa da conquista do reino. E que nós mentalizemos agora os governantes do nosso planeta, para que se sensibilizem mais com a paz e o amor, e que isto possa se refletir para a humanidade como um todo. Mas se nós, na individualidade, mudarmos, o mundo está mudando. Então, que ajudemos a mudar o mundo.
Somos gratos a esses amigos e benfeitores que estão junto de nós pela realização do trabalho dessa tarefa, que é tão importante para cada um e também para a humanidade como um todo. Muito obrigado e que Jesus acompanhe a todos.